Olá, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui com mais uma aula para tirar uma dúvida que é bem importante para você que trabalha no mundo da micropigmentação. Para você que está começando, existem alguns termos que a gente usa no meio da micropigmentação e que as alunas ficam um pouco na dúvida, porque às vezes a gente fala com mais naturalidade, porque para a gente que já trabalha é bem comum, são nomes que a gente usa todos os dias, mas para você que está começando na área, às vezes fica um pouco na dúvida porque não entende o que significa. E hoje a gente vai falar de saturação. Bom, eu sou Isabela Braz e quero te convidar a estudar um pouquinho mais comigo no mundo da micropigmentação. Curte esse vídeo aqui embaixo para mim, marca as suas amigas e comente, porque eu quero saber quais são as suas dúvidas. Falando de saturação no mundo da micropigmentação, é importante salientar que existem dois fatores muito importantes no resultado final da micropigmentação, que é saturação e profundidade. São duas coisas bem diferentes, mas que altera muito o resultado final do seu trabalho e ao longo dos anos. Bom, saturação, a palavra saturar, quer dizer inserir muito pigmento nessa sobrancelha do que necessário, né? Inserir muito mais do que necessário. Pode acontecer aplicando muitas camadas de tinta, ou quando a cliente retorna 30 dias depois e você vai refazer esse retoque, vai refazer essa sobrancelha com o retoque, ou quando essa cliente volta daqui a 1 ano, 2 anos para refazer essas sobrancelhas. Então a saturação ela é proporcional à quantidade de pigmento depositado na pele da sua cliente. Ou seja, quanto maior a quantidade de tinta, maior será a saturação, mais escura vai ficar essa sobrancelha, com mais efeito de aquela cor cinza, aquela cor azulada. Então tem duas situações que acontecem que deixam a sobrancelha da sua cliente numa cor não tão desejada, que é a saturação e profundidade. Hoje eu quero explicar para vocês nesse vídeo sobre saturação, o que é saturação. Então saturação, a repetição de tinta que você foi implantando nessa sobrancelha. Vamos supor que ela fez a primeira vez e eu vou colocar uma técnica aqui bem básica, né? Que todo mundo conhece, que é uma técnica mais esfumada. A gente vai estar trabalhando em movimentos mais abertos, movimento espiral. Essa é uma técnica mais antiga, tá? Mas que muitas profissionais ainda usam hoje, que tem clientes que gostam do resultado. Depois dessa técnica, a mais moderna é a técnica Shadow, que a gente implanta menos tinta nessa sobrancelha e a gente consegue o efeito natural. Mas existem aquelas clientes que ainda gostam de uma sobrancelha mais escura, por mais que a gente fale que o ideal é que faça uma micro mais leve, mais suave, para ter um resultado mais translúcido. Mas a gente ainda tem profissionais, né, que fazem na técnica esfumada, que gostam, e clientes que gostam. Então vamos supor, vou dar um exemplo, que fez a sobrancelha na técnica esfumada, e em algum ponto dessa sobrancelha foi depositado mais tinta do que em outros locais. Então, nesse local que depositou mais tinta, aconteceu uma saturação, aconteceu um excesso de tinta, um excesso de pigmento nesse local. Então, vamos supor que daqui 30 dias a sua cliente volte para fazer o retoque e você vai fazer o retoque nela toda. Concorda comigo que se você não sabe avaliar essa sobrancelha, você vai saturar ela?
com excesso de tinta? Por quê? Se você avaliá-la antes e ver que aqui aconteceu uma quantidade muito maior de pigmento do que nas outras regiões, o que você teria que fazer? Não implantar tinta nessa região, pois você implantou de novo em tudo. Então, quanto mais tinta, mais saturado, mais azulado ela vai ficar, mais cinza ela vai ficar. Vamos supor que ela fez o retoque e daqui a um ano ela retornou porque ela quer fazer o procedimento de novo. Aí você não avaliou essa sobrancelha e você de novo implantou mais tinta em toda a sobrancelha. O que está acontecendo aqui, gente? Uma saturação, um excesso de tinta, mais sobrancelha escura. Então, isso significa saturação. Dentro da técnica de microblend, para quem não conhece a técnica de microblend, são feitos fios com o Tebori, que é um indutor manual, e a gente faz esses fios com uma lâmina. E a gente vai abrindo essa pele, vai lesionando. A cada fio que a gente faz nessa cliente, eu estou abrindo essa pele. Quando eu estou fazendo essa técnica, eu coloco a lâmina dentro do meu batoque, coloco a tinta ali e vou depositando essa tinta na pele da minha cliente. Para eu evitar que eu fique colocando muita tinta, para que eu, por exemplo, se eu ficar repetindo com a lâmina lá várias vezes em cima do mesmo fio, concorda comigo que eu vou estar lesionando muito mais essa pele, eu vou estar abrindo mais essa pele. Se eu abro, eu vou correr o risco que o meu fio futuramente ele vai expandir muito, ele vai abrir muito, porque eu não tenho como ver a olho nu se eu estou colocando na mesma posição que foi feito o primeiro fio. Então, a gente olhando sem a lupa, né, a gente acha que está colocando no mesmo local, mas não. A gente às vezes pode fazer um fio e sem perceber jogar ele um pouquinho mais para a lateral, e com isso, com o tempo, ele vai expandindo, porque na verdade não foi implantado corretamente. Então, para evitar que o fio vá abrindo, vá expandindo, quando eu faço o primeiro fio, eu venho com tinta, coloco a tinta aqui e venho misturando com uma haste flexível ou com um palitinho, né, descartável, venho espalhando essa tinta. Ou tem gente até que vem com o dedo massageando, tá? Porque a pele já está aberta. Eu venho com a tinta saturando essa sobrancelha. Porque aí eu saturando, colocando essa tinta sem ter que abrir novamente, sem ter que lesionar essa pele, a tinta entra na pele e eu não vou correr o risco de que meu fio futuramente abra muito. Então fica até uma dica aí para quem trabalha com fios e gosta de fazer fios. Quanto menos passada, melhor vai ser o resultado no seu trabalho final. Então a saturação ela pode acontecer por deposição de tinta, por excesso de tinta, ou quando a gente está executando a técnica de microblend e eu vou colocar um pouco de tinta, eu vou estar saturando essa sobrancelha para eu evitar de ficar repetindo os fios com o Tebori. Então, logo a seguir, no vídeo a seguir, eu vou mostrar numa pele sintética como que eu faço esse exercício na pele para vocês entenderem melhor como que acontece a saturação. Bom, a saturação é proporcional à quantidade de pigmento depositado na pele. Então, aqui eu vou demonstrar para vocês
como que acontece a saturação, né? Tem alguns desenhos aqui de sobrancelhas. Vou desenhar aqui rapidinho para vocês. E vou demonstrar como acontece a saturação na pele da sua cliente. Vamos supor que eu estou fazendo uma esfumada rapidinho aqui, só para vocês entenderem o que é saturação. Então, fiz aqui, vamos supor que eu fiz a minha primeira passada na minha cliente e eu vou repetir esse processo. Aí a profissional não ficou satisfeita e ela quer fazer mais uma vez, porque ela ainda acha que está muito claro nessa cliente. O que aconteceu aqui, gente, nessa sobrancelha de baixo? Aconteceu uma saturação. Eu fui colocando pigmento em cima de pigmento. Então, eu tô saturando e depositando muita tinta nessa pele. Aí, vamos supor que essa cliente volte daqui a um ano e eu refaça a mesma técnica. Pintei várias vezes. Daqui a 2 anos, ela vai fazer novamente essa sobrancelha. Então, ela já fez 3 anos. Isso acontece muito excesso de pigmento. Foi muito pigmento implantado nessa pele. Então, aconteceu uma saturação. A sobrancelha já está muito escura, já está muito chumbada. E a gente dá esse nome de saturação. Um outro termo que foi adotado na técnica de microblend também a gente fala em saturação. Aí eu vou demonstrar como que a gente satura uma sobrancelha dentro da técnica de microblend. Eu vou colocar como se fosse aqui uns fiozinhos, só exemplificando aqui, tá, gente? Só um desenho aqui rápido, com lápis, só para vocês entenderem o que é. Vamos supor que eu estava aqui fazendo na minha cliente com o Tebori, que é um indutor manual, a gente usa a lâmina, então a gente está fazendo leves cortes na pele da minha cliente. Conforme eu vou abrindo a pele da minha cliente, eu estou fazendo esse leve cortezinho na pele, eu estou depositando em cada fio pigmento. Na segunda passada, para eu não ter que repetir no mesmo fio, para eu não ir abrindo muito essa pele, para o fio não ficar grosso, para ele ficar um fio delicado e para eu evitar mais lesão na pele da minha cliente, eu venho e implanto um pouco do pigmento e vou passar essa tinta em cima desses cortes. Esse passar essa tinta a gente chama
de saturação. Eu vou saturar a sobrancelha, eu estou depositando tinta, sem ter que ficar cortando, sem ter que ficar lesionando mais essa pele. Então, são dois jeitos de você entender o que é a saturação, né? A saturação, ela acontece por repetição. Quanto mais tinta eu implantar na pele da minha cliente, mais saturada vai ficar essa sobrancelha, mais escura ela vai ficar. Ou na técnica de microblend, quando eu realizo os fios, eu coloco tinta, para não ficar repetindo toda a vida, eu coloco tinta e saturo ela para a tinta entrar sem eu ter que ficar lesionando mais uma vez a pele da minha cliente.